Você quer aprender a criar jogos e realizar esse sonho que você tem há tanto tempo? Quer aprender os primeiros passos para criar jogos ou ter ideia de como começar? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar os passos de mentalidade para você criar seus primeiros jogos. Então roda a vinheta. Olá, aqui é o Henrique Monteiro do Start na Tech. Eu sou desenvolvedor, designer, programador e também professor de desenvolvimento de jogos. E esse é o Start na Tech, um canal que te ensina sobre desenvolvimento de jogos e faz você dar um start no seu jogo. Então, se deseja mais conteúdos como esse, quer ficar informado com bastante conteúdo sobre criação de jogos, se inscreva no canal aqui embaixo, no botão inscreva-se e ative o sininho para ficar sabendo mais novidades sobre o canal, todos os vídeos que são postados e as lives que a gente anda fazendo. Se você gostou do vídeo, curta para mim saber que esse conteúdo foi bom para você e te agregou em alguma coisa. Então só dá clicar no coraçãozinho, no joinha aqui para dar um curtir e por fim comente aqui pra gente saber o que você achou do vídeo, dando sua opinião ou contribuindo com alguma informação a mais que você acredita que seja importante para todos nós. Vamos se ajudar, vamos conversar. Eu vou estar lendo todos esses comentários quando possível e também estarei respondendo eles com a contribuição de vocês, certo? E se você achou esse conteúdo relevante ou interessante para algum amigo ou parente, ou algum grupo que você faz parte, envia nesse grupo, envia para os amigos, para que eles também tenham conhecimento sobre essas dicas que eu vou passar hoje para vocês, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo. Criar jogos é um sonho de muitas pessoas. Se você é assim como eu, que desde pequeno joga jogos de videogame, sempre é um sonho criar o seu próprio jogo, criar seus mundos, suas regras, criar aquele mundo que você imaginou, colocar o que seu personagem pode fazer e o que não, colocar seus vilões, cenários incríveis. Todo mundo tem esse ponto tem isso de querer mudar aquele jogo favorito e deixar ele melhor. Se ele tivesse isso aqui, ele seria melhor. Se ele tivesse aquilo, esse jogo seria melhor. Então eu quero criar meu próprio jogo para isso, para fazer um jogo incrível e divertir milhares de pessoas. Além disso, desenvolvimento de jogos é um mercado gigantesco. Hoje ele é maior do que a indústria da música e do cinema juntos. Então os dois juntos não dão a movimentação financeira que os desenvolvimentos de jogos têm. Então dentro do mundo de jogos gira muito dinheiro e há muitas oportunidades. Algumas pessoas dirão que não há oportunidades, falta emprego e tal, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso, sobre as oportunidades no desenvolvimento de jogos. Não é o caso aqui, mas há sim muitas oportunidades dentro do desenvolvimento de jogos. Só que a indústria de desenvolvimento de jogos e criação de jogos apresenta diversos desafios e hoje a gente vai solucionar alguns deles com essa aula. Então, quando você começa ou quando você está no meio do desenvolvimento de jogos, você pode ficar perdido com algumas coisas. Como que eu crio jogos, como eu inicio os estudos, onde eu estudo, o que eu faço agora, como que eu termino esse jogo. Então, há muitas dúvidas durante o seu processo de desenvolvimento ou ao iniciar um jogo. Até na hora de finalizar, a gente tem muitas dúvidas e às vezes fica perdido mesmo. Então, o problema é você ficar perdido e eu quero te ajudar a sair desse emaranhado de informações, desse seu labirinto mental aí e clarear um pouco sua mente, mostrando o que você precisa e o que não para desenvolver seus jogos, tá? Então, essas 5 dicas aqui que eu vou passar hoje, vai ter uma dica extra, mas essas 5 dicas que eu vou passar hoje é para ajudar a clarear sua mente e mudar sua mentalidade sobre desenvolvimento de jogos, para quando você iniciar no desenvolvimento de jogos, tá? Primeira dica número 1, comece pequeno, tenha um projeto pequeno. Não tente fazer um GTA, não tente fazer um Skyrim no seu começo. Esses jogos eles são muito grandes, exigem diversas pessoas ali trabalhando e muito tempo para se criar. Então, pegue projetos mais simples, pegue projetos pequenos. No próximo vídeo que eu vou lançar, ele vai ter o conteúdo, vai conter 5 segredos para você criar o seu jogo. Vão ser 5 dicas também para você criar o seu jogo, mas vai ter mais da parte prática. Então, aqui eu vou dar um pouco mais sobre a mentalidade. Nessa aula de hoje, eu darei um pouco mais sobre a mentalidade. Então, não tente fazer um GTA. Pegue esses projetos simples e pequenos que você consiga dar conta sozinho ou com uma equipe pequena e consiga terminar em pouco tempo.
como alguns jogos. Eu vou dar todos esses exemplos de jogos pequenos na aula prática, mas tenha isso em mente, comece pequeno. Comece com jogos pequenos, não tente fazer um GTA. Dica número 2, desenvolvimento de jogos não é só engine. Muitos aí que já estão estudando sobre desenvolvimento de jogos já sabem o que é uma engine, mas para quem não sabe, engine, ou como é conhecido aqui no Brasil, motor, é um programa que a gente utiliza para criar os jogos, é um criador de jogos. Então a gente tem diversos engines como o Construct, a Unity, Game Maker, Unreal e diversas outras que são lugares onde a gente pode programar e criar as regras do nosso jogo. A gente coloca a arte, a gente coloca a programação, a gente une tudo isso e faz um arquivo para ser lançado esse jogo. Então a engine é onde você pode criar as regras do seu jogo, onde você realmente cria o seu jogo. E criar jogos envolve muito mais do que só aprender a engine, tá? Criar jogos você precisa saber um pouco pelo menos de marketing, você precisa saber sobre desenvolvimento de jogos, você precisa saber sobre game design, você precisa saber sobre ideias, arte, som e muitas outras coisas. Então, há muito hoje na indústria de desenvolvimento de jogos, principalmente nacional, falando que desenvolvimento de jogos é engine, e não é verdade. Engine é só uma parte do desenvolvimento de jogos. Então você vai ver tutoriais aí sobre desenvolvimento de jogos, você vai ver tutorial sobre Construct, você vai ver tutorial sobre Unity, você vai ver tutorial sobre Game Maker, mas isso só não é desenvolvimento de jogos, então tenha isso em mente. Engine não é desenvolvimento de jogos, só aprender engine não é aprender desenvolvimento de jogos, tem muito mais do que isso. Então essa é a dica número 2, tenha isso em mente, tá? Dica número 3. Você não precisa de muito tempo. Então muitos acham que você precisa estudar muito, depois passar muito tempo para criar seu jogo, ficam muito perdidos e acreditam que vai demorar muito para conseguir criar o próprio jogo. E até conseguir criar um jogo vai ser, já vai ter passado uns 2 anos, já vai estar velho, vamos dizer assim, brincando na palavra, né? Vai estar velho já. E isso não é verdade. Você precisa de um método para criar os seus jogos. Já vi muita gente criando jogos no seu tempo livre. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar muito é com esses jogos de tempo curto. Então eu vou falar no final, vou dar uma dica extra aí no final para quem quer criar um jogo em 7 dias, tá? Em uma semana você conseguir criar um jogo completo e já se tornar um desenvolvedor de jogos, já com seu primeiro jogo lançado. Então muitas pessoas criam jogos em 7 dias, já conseguir criar um jogo em 2 dias. Então você não precisa de muito tempo. E se você está pensando, mas ir para estudar? Na verdade não, se você tiver a maneira correta, aprender da maneira correta de como estudar, você tiver algum método para estudar, você só precisa aprender o que vai ser aplicado dentro do seu jogo. E é o que eu me baseio no meu método. Você só precisa aprender aquilo que você vai utilizar dentro do seu jogo. Então você não precisa aprender mais do que isso. E isso faz com que você aprenda pouco, demore pouco tempo para aprender e consiga criar jogos em pouco tempo. Então essa é a dica número 3, você não precisa de muito tempo para criar jogos. Dica número 4, você não precisa saber programar ou desenhar para criar jogos, tá? Quando você está iniciando, você pode achar que essa é uma barreira enorme, eu não sei programar, eu não sei desenhar, como que eu vou conseguir criar jogos? Isso vai ser impossível para mim. E não é verdade. Muitos jogos você pode até pegar a programação pronta, você pode pegar a arte pronta e colocar simplesmente no seu jogo, mas nem é isso que eu estou falando, nem é nessa parte de você pegar esse conteúdo pronto. Você pode apenas estudar aquilo que você precisa para o seu jogo. Na parte prática, eu vou dar mais exemplos sobre isso, vou dar mais dicas sobre isso, mas você só precisa estudar aquilo que você vai colocar dentro do seu jogo. Você aprende e já aplica, você aprende e cria. E isso tudo eu ensino dentro do meu método também sobre criação de jogos, tá? Que eu vou falar mais no final. Se você não sabe programar, se você não sabe desenhar, isso não é um impedimento para você. Você simplesmente pode aprender ou pegar esse material pronto para criar seu jogo, ou então você desenvolve essa habilidade enquanto está criando o seu jogo, então ela nunca vai ser um impedimento para você. Então essa é a dica número 4. Vamos para a dica número 5, você não precisa de muita coisa. Na verdade você só precisa de um PC, e talvez nem isso, na minha opinião nem isso, porque desenvolvimento de jogos eles podem ser feitos
de cartas, card games, ou você pode fazer jogos de tabuleiro, board games, que você não vai precisar de um computador necessariamente, você pode criar eles no papel. Mas como a gente está falando aqui de jogos digitais, a gente sempre trabalha mais com essa ideia de jogos digitais, você só vai precisar de um computador. Então, se você tiver um computador e muita vontade, eu digo muita vontade de criar jogos, sonhar com isso, ter essa vontade, essa paixão sobre criação de jogos, você já tem o suficiente para começar a criar seus próprios jogos, tá? Então você não precisa de mais nada além disso. Essa é a dica número 5 para você, tá? E eu vou dar a dica número 6, que é uma dica extra. Você precisa participar da minha aula, tá? Na verdade você não precisa participar da minha aula, você pode aprender algum outro método para criar seus jogos, mas a minha aula ela tem um método diferenciado para você criar seus jogos. Então eu vou te ensinar a criar um jogo em apenas 7 dias. E vai tirar todos esses pensamentos, esses problemas que você acha que tem na hora de desenvolver jogos e que são só coisas da sua cabeça, são coisas que você vai aprender durante estas aulas, entendeu? Para você participar dessa aula, vai ter um link aqui embaixo para fazer a inscrição. Se você quer aprender como criar seu game em 7 dias, vou fazer uma aula ao vivo no dia 11 de novembro, para você aprender como criar o seu jogo em 7 dias, mesmo que você não saiba programar, mesmo que você não saiba desenhar, mesmo que você não tenha muito tempo para isso, você vai aprender como criar seu jogo em 7 dias em uma aula ao vivo comigo. A gente vai estar batendo papo, vai estar trocando uma ideia para essa aula. Então, para participar dessa aula, vai ter um link aqui embaixo na descrição, falando que é o link para a aula do Crie Seu Game em 7 dias. Então você vai clicar nesse link e vai entrar numa página onde você vai preencher com seus dados lá. Então você vai colocar nome, e-mail e WhatsApp para mim poder entrar em contato com você. Então só vai poder participar desta aula quem tiver cadastrado lá, que eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp com o link da aula ao vivo. E eu também vou enviar de bônus um guia para criar os seus jogos, para criar seus primeiros jogos. Então eu vou fazer um material de guia para que vocês possam participar da aula e ter um guia para guardar para vocês. Então, lógico que na aula vai ter uma oferta no final, mas se eu fosse você, não perderia, porque só o conteúdo da aula já vai ser incrível para vocês, já vai mudar muito a vida de vocês. Vocês vão conseguir dar o primeiro passo na hora de criar os seus jogos. Então, no dia 11 eu vou te mandar o link para nossa aula. Então, se inscreva aqui no link abaixo, preencha com seus dados tudo certinho para você estar nessa aula. Para finalizar, essa semana vai sair um outro vídeo que é os 5 segredos práticos para como criar seu jogo. Então não perca também esse vídeo no canal. Então se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente aí pra gente gerar mais interação, conversar um pouco mais. Então até mais, vamos dar um start nesse jogo. Tchau, tchau!